que quanto mais pesado o gado, menor tem que ser o ágio, né? A gente vê ali o gado de desmama, bezerro, garrote, boi magro, esse ágio ele vai caindo conforme mais pesado esse gado vai ficando, certo? Isso daí é padrão de mercado, mesma coisa com fêmea. Há um tempo atrás eu gravei esse vídeo aqui da diluição de ágio, né? Comprando um bezerro 7 arrobas, produzindo na recria engorda 13 arrobas e vendendo com 20 arrobas. A gente fez a conta do ponto de equilíbrio, etc, etc. Aí hoje o assunto do vídeo é o seguinte, vamos inverter essa conta que é recria engorda, né? Vamos só para engorda, um cara que faz confinamento, só o cara que ou confina ou que é só invernista e faz chip ou semi-confinamento, engorda pasto, né? Olha só, por que que o ágio do boi magro ele tem que ser maior que o ágio do bezerro? Olha só. Quando você compra um bezerro de 7 arrobas, olha só quantas arrobas dessa vermelha você está comprando, 7, certo? Então, quando chega no final aqui, das 20 arrobas, essas 7 arrobas mais caras pagas com ágio, elas estão sendo diluídas nessas várias arrobas que estão em azul, que são as arrobas de produção mais baratas, certo? Você faz a média de tudo, você vai chegar no seu ponto de equilíbrio. Ou seja, essas arrobas mais caras estão sendo diluídas em arrobas mais baratas. Só que olha o que acontece aqui. Quando você compra um boi magro para confinar ou para fazer uma tipa a pasto, né? Você está comprando 14 arrobas e produzindo só 6, naquele mesmo exemplo de vender um boi com 20 arrobas, né? Olha só o que acontece na diluição de ágio. Você está vendo que as arrobas que você está produzindo dentro de casa são muito menores do que as arrobas que você está comprando? Por exemplo, se eu colocar 7 arrobas de produção e for vender com 21, ainda assim eu estou produzindo metade das arrobas. Ou seja, é por isso que operações de engorda, né, a turma da estatística, da matemática aí sempre falou pra gente o seguinte, que o peso da compra, ele é muito grande. Por quê? Porque por mais que você seja eficiente na produção, as arrobas que você produz, elas são poucas em comparação com as da compra que você coloca para dentro de casa. Então, por exemplo, quanto maior o ágio que você pagar nessas arrobas em vermelho, as arrobas de compra, mais difícil vai ficar de diluir aqui. Por quê? Porque eu tenho poucas arrobas para colocar aqui para diluir aqui. E as arrobas da engorda são mais caras que as arrobas da recria. É por isso que as arrobas da recria, a recria é o maior diluidor de ágio que tem. Porque na recria, o bezerro, tem uma turma que fala que o bezerro é a Ferrari da pecuária, se você colocar gasolina boa no tanque, ele vai embora. Ele produz arroba muito barato. Eu já ouvi gente produzindo arroba na recria de 100 reais, né? O custo da arroba produzida. Então, 120, você dilui muito ágio, sabe? Então, além da compra, além de na compra você ter mais arrobas sendo adquiridas naquele preço que você está pagando, ou seja, olha o perigo de você comprar boi magro no ágio, ou no vilha aqui no caso, né? Além disso, você tem as arrobas que são menores de produção sendo mais caras. Por quê? Porque as arrobas da engorda são mais caras que as arrobas da recria, né? Então você tem um duplo fator de impedimento de diluição de ágio, sabe? São mais arrobas que estão sendo compradas na compra e, quer dizer, são mais arrobas de reposição na compra e são arrobas de produção mais caras. Ou seja, são dois fatores que pesam negativamente para a diluição do ágio, né? Diferentemente daqui. Aqui você tem dois fatores positivos para a diluição do ágio, que é o que? É tempo, né? O tempo, se você tem um custo de produção bom, o tempo é um fator que ajuda e mais arrobas para você colocar dentro de casa, né? Então são dois fatores positivos, diferentemente daqui, né? Ou seja, comprar boi magro ou novilha para engordar em TIP, a pasto, semi-confinamento ou confinamento, com ágio que passa e extrapola o seu projeto, é muito perigoso por conta disso daqui. Olha como que fica o final. O azul com o vermelho aqui no 20 arrobas, né? Você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer a média dessas arrobas, você vai chegar no ponto de equilíbrio, né? Como que eu vou calcular esse ponto de equilíbrio? Já falei isso em outro vídeo. Custo total é igual custo de aquisição mais custo de produção dividido pelo número de arrobas final, dividido por 20, no caso ali, né? Se eu vender acima disso, lucro. Se eu vender, prejuízo. Ou seja, qual que é o fator mais impactante na engorda para você ter lucro? É produção ou é compra? É compra. Por quê? Porque eu tenho mais arrobas no sistema sendo adquiridas do que produzidas, né? Ou seja,
por mais que eu seja o confinador mais eficiente do mundo, tenha um GMD de 1.6, 1.7, mesmo assim, dependendo do ágio que você colocar para dentro do confinamento, a sua conta não vai fechar ou vai ficar muito apertado. Agora, se você faz boas compras, é, com ágios condizentes com operação de engorda e faz uma engorda padrão, sem extrapolar, sem correr muitos riscos, a sua conta vai fechar. Né? Por conta de todo esse esquema aqui. Isso daqui, gente, é matemática. E contra a matemática não se luta. Né? Você não pode ser inimigo da matemática na pecuária, senão complica. Uma vez eu escutei isso, eu achei muito interessante. Não seja inimigo da matemática. Isso daqui é matemática. Né? Não tem como eu brigar com isso aqui. Certo? É claro que a gente pode mexer um pouco aqui, mexe um pouco aqui, vou ser mais eficiente, vou ter uma eficiência alimentar melhor, mexo na dieta, mexo na negociação com o meu fornecedor de insumos, vou em leilão, ou compro direto do criador para pagar, não pagar comissão, compro mais perto para economizar no frete, enfim. Dá para mexer em várias coisas, mas no final das contas, o projeto é esse daqui, não tem muito para onde correr.